8h32 agora, 8h32. Ontem estava dando uma olhada lá nas redes sociais e vi aqui uma postagem bastante importante sobre o assunto que a gente já vem repercutindo, aliás, na nossa programação de rádio, que é aquela questão da compra de vagas em escolas lá em Sarandi. E ontem tivemos uma postagem lá no perfil oficial do Tribunal de Contas do Estado. E a primeira arte lá diz o seguinte, ó, o Tribunal de Contas do Paraná determina rematrícula urgente de 1.700 crianças em creches de Sarandi. Esse assunto a gente já vem repercutindo. O Márcio Gomes também está por aqui para a gente falar mais sobre isso. E estamos recebendo aqui a visita também da advogada e ex-procuradora Simone Martini, que acompanha também esse caso de perto. E a gente precisa saber o que precisa ser feito a partir de agora. Ou melhor, o que já deveria ter sido feito, o que não podia ter sido feito, para chegar a esse momento tão complicado ali em Sarandi, tá? Porque tem muitas famílias que estão reclamando desde quando seus filhos foram tirados de escolas particulares com vagas compradas pela prefeitura em creches e escolas lá do município, inclusive compra de vagas que aconteceu, seu Márcio, por determinação da própria justiça. Isso. Se a justiça determinou, a administração anterior comprou as vagas, a justiça concordou com essa compra, não tem nada de errado, igual o prefeito De Paula chegou a mencionar no começo do ano. Márcio, Simone Martini, muito bom dia para vocês. Bom dia, Juliano. Bom dia. Bom dia, doutora Simone. Tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Primeiro, agradecer ela por ter aceito o nosso convite de vir aqui, Juliano. Sim. Porque assim, ó, nós procuramos a Prefeitura de Sarandi para saber sobre essa decisão, a decisão do relator Maurício Requião, que é o conselheiro do Tribunal de Contas, que deu 15 dias para a Prefeitura resolver o problema. E aí, nós perguntamos para a Prefeitura sobre isso, e eles disseram o seguinte: não vamos falar nada sobre isso até o prefeito ter um contato com o conselheiro. E aí nós descobrimos ontem, divulgamos no programa, inclusive na hora do almoço, que ficou para o dia 15. Temos até o horário que o prefeito vai estar no Tribunal de Contas. Só que até lá o prazo está correndo. E essa é a dúvida. Já que a prefeitura não responde, nós convidamos a Simone Martini, que ela é advogada, ela está inteirada desse assunto, inclusive deu entrevista para a gente aqui dia desses sobre isso, ela tem contato direto com os donos de escolas, que estão inclusive processando a prefeitura e com todo o direito, com toda a razão. E a dúvida, não sei se você vai nos ajudar a esclarecer, mas o prazo de 15 dias, ele já está correndo? Porque a prefeitura disse que o prefeito tem um encontro semana que vem. Esse prazo começa depois do encontro, doutora? Bom dia, Márcio, bom dia, Pinga. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Esse prazo já está correndo. Se eu não me engano, a prefeitura foi intimada no dia 7 agora, né? 7/10, antes de ontem. Na segunda-feira. Então, o prazo começa a contar no dia seguinte. Então, do dia seguinte diante, o prazo já está correndo e ele já tem que começar a agir. Dia 7 foi terça-feira, né, Juliana? Isso, me ajuda. Isso. Terça-feira. Hoje é dia 9, quinta, né? Isso. Dia 7, terça-feira. Então, terça-feira. Então, imagina, o prazo já está correndo. Então, em 15 dias, a senhora chegou a ler a decisão do conselheiro? São 15 dias úteis para ele tomar as medidas cabíveis, e uma delas é determinar que as crianças estejam matriculadas nesses 15 dias úteis. Porque na decisão do relator ali, ele fala em 1.700 crianças, mas o próprio município já atualizou, esse número é maior. Já está em 1.860, se eu não me engano, né? Imagina, 1.860 crianças fora da sala de aula, fora da escola. Isso é muito grave, não é, doutora? É muito grave. Olha, desde lá de fevereiro, que ele anunciou que ia cortar essas vagas, eu já fiquei, assim, em choque. Falei, meu Deus, mas que medida louca é essa? Porque é algo que você sabe que não vai dar para arrumar.
ele tinha que ter planejado. É exatamente o que o promotor fala, né, na decisão dele. Ele fala, olha, tinha que ter havido um planejamento, tinha que ter organizado e não cortar abruptamente esses contratos. Daí vai colocar as crianças aonde? Aí ele mencionava, não, mas tem espaço nas escolas existentes, nos CMEIs existentes. Não, podia ter um pouco mais ali de espaço para pôr uma criança ou outra, mas não quase 2.000 crianças. Isso era óbvio que era impossível. Não tinha como. Foi uma decisão tomada, acho que sem pensar, Juliana. Irresponsável. Nós chegamos a mencionar isso, Simone, da seguinte forma. O intuito de absorver as crianças numa estrutura pública, essa questão de contratação de entidades sem fins lucrativos, esse intuito, se a gente parar para entender, é legal. Exato, é bacana. Essa intenção é bacana. Mas da forma que foi feita, peraí, em vez, poderia ter me organizado, vamos contratar essas instituições sem fins lucrativos para a partir de 2026, a gente regulariza durante todo o ano de 25 as documentações, elas precisam se adaptar para receber essas crianças. Uma delas é a PMI, mas não consegue absorver 1.700 crianças. A Betel e a Amas também já informaram, não temos estrutura para receber mais crianças. E a rede municipal também não tem. Escolas sendo construída ou reformada ou ampliada, isso leva um tempo. Exato, tem que pensar Todo em tipo de tudo, obra né? leva tempo. Então, vamos organizar tudo isso primeiro e depois fazemos esse processo. Aí não contratamos mais particulares e contratamos de entidades ou absorvemos na rede municipal. Dentro de um passo a passo, que as crianças não fiquem fora da escola, não teria problema algum. Exato. Só que quando já cortou de início, rompeu o contrato e outra, rompeu o contrato vigente, vai ter que indenizar essas escolas na justiça. Porque um contrato que estava vigente, não é? Tinha Com as contrato escolas vigente, particulares? tinha. Todos eles, né? Todos estavam vigentes até agosto desse ano. E quando você corta abruptamente, ele não fez um procedimento administrativo, ele não entrou com um procedimento para dar voz a essas escolas, para dar a defesa delas, ele simplesmente cortou unilateralmente. Isso não pode acontecer dentro da administração pública, né? Você tem que dar espaço para a defesa, para o contraditório. E não aconteceu isso. E é igual você falou, Pinga, tem que ter um planejamento e não teve esse planejamento. É exatamente o que o promotor coloca na representação dele. Ele fala, olha, o município não se planejou. Ele simplesmente cortou e não fez um plano de remanejamento dessas crianças. E aí que está a gravidade. E essas escolas particulares entraram já com ação contra o município e isso gera um dano ao erário. Um dano é algo que você vai estar danando à máquina pública, o valor, né, que a máquina pública vai ter que tirar para ressarcir. E isso é muito grave. Isso não pode acontecer. Agora, tinha alguma ilegalidade nos contratos? Porque assim, está muito claro que o prefeito da cidade de Sarandi de Paula, ele tomou uma decisão impensada. Ficou tão claro que eles decidiram isso no final de janeiro, no começo de fevereiro, eles decidiram comprar vagas de entidades. Ou seja, eles sabiam da necessidade das vagas. E um dos argumentos é esse, que os contratos não estavam corretos, chegaram a dizer sobre ilegalidade, ou chegaram a levantar a possibilidade de ilegalidade. Os contratos não eram ilegais. Olha, pela análise que nós fizemos, os contratos, foi feito o chamamento público, foi feita a licitação, essa parte da legalidade estava realmente tudo certinho, tudo em trâmite. Tanto que teve contas aprovadas. E a justiça acompanhou isso. Teve um cumprimento de sentença que o juiz determinou, olha, deu um jeito nas vagas de Sarandi. O jeito que o prefeito anterior encontrou foi comprando as vagas. Então, teve todo o procedimento licitatório, chamamento, teve a ampla concorrência, a participação dessas escolas. Ok, até aí tudo ok. O que o prefeito alega que estava errado? A fonte de pagamento. É isso que ele alega. Ele alega, e com razão, essa parte, que não pode usar o Fundeb para contratar com escolas com fins lucrativos. O Fundeb ele deve ser para escolas, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. Sim. Então, ele alega isso. Porém,
Não é porque a fonte estava errada que você tem que ir lá e cortar brutamente as vagas. Não, a educação ela é primordial, ela é fundamental. Então, o que ele deveria ter feito? Ele deveria falar assim, ó, eu encontrei um erro aqui na fonte de pagamento e como ela já estava lá na lei orçamentária anual, que é a LOA, que ela vem da gestão anterior para o ano seguinte, ele deveria ter... Ela é lei, a LOA é uma lei, um orçamento do município. Ele deveria ter mandado para a Câmara de Vereadores e falado assim, olha, encontrei um erro aqui na fonte de pagamento, então vamos remanejar o orçamento para pagar as escolas com a fonte livre? Pronto, ele teria resolvido o problema. Era possível fazer isso sem tirar as crianças da sala de aula. E era o que ele deveria ter feito, porque tirar as crianças fere princípios da administração pública, fere direito fundamental da criança, que é o direito de estar na escola, fere muito mais coisas do que simplesmente mudar a fonte de pagamento. Se ele encontrou esse erro, ele deveria então ter sanado esse erro, que é técnico, que é muito simples de sanar. E assim, o que o promotor alega também nessa representação? Que existiam 131 milhões de reais na fonte livre. Então, ele poderia ter mandado um pedido para a Câmara, alterar a lei ali do orçamento e falado, ó, como a gente não pode usar o Fundeb, vamos usar da fonte livre? A Câmara poderia ter aprovado e as crianças poderiam estar estudando até hoje. Não era falta de dinheiro, então, para a compra dessas vagas? Segundo o que está na representação, que estava no site da prefeitura, não. É porque, Juliano, a alegação era a suspeita de ilegalidade nos contratos. Essa foi a alegação. E, na verdade, tem tudo um cunho político. Reuniões aconteceram e o prefeito De Paula disse para algumas pessoas, essas escolas são tudo do ex-prefeito e do ex-presidente da Câmara. Então, são picuinhas políticas. Só que o que nós estamos discutindo aqui não é a questão política. A questão política a gente deixa de lado. Nós estamos tratando a questão legal, tanto que nós chamamos uma advogada para essa entrevista, já que a prefeitura não quer falar, e ela entende do assunto. Já desses aqui, ela serviu como porta-voz dos donos de escolas. Eles procuraram a nossa equipe, eles não queriam se expor e pediram para ela, porque ela está a par do assunto. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem, que aqui não é a discussão política agora, é a solução do problema. Nós temos quase 2.000 crianças que deveriam estar na sala de aula e estão fora da escola. E a questão ela vai além dessa questão política. Por quê? Porque pela decisão do conselheiro, ele determinou uma espécie de uma fiscalização aqui na cidade de Sarandi. Então, nos próximos dias, os fiscais vão estar aqui visitando escola por escola. Isso aí pode dar um problema gigante para a cidade, para a comunidade, que é a nossa preocupação, porque a educação está sendo afetada, Simone. Exatamente. E o que eu já ouvi de educadores, que como ele queria remanejar logo essas crianças, até espaços que tinham bibliotecas, eles tiraram para colocar mais sala de aula. Isso não pode acontecer. Tem que ter professor para um certo número de crianças, tem que ter planejamento, né? Isso não é brincadeira, né? Sim. E essas escolas particulares, por que eu defendo? Elas estavam fazendo um trabalho muito bacana com essas crianças. Elas estavam acolhendo, elas estavam dando alimentação, as fraldas, elas tinham todo o amparo que essas crianças estavam precisando naquele momento. E o que o relator fala na representação, algo que é muito importante também, ele comenta, foi praticamente um ano tirado de desenvolvimento social, intelectual, um ano perdido no desenvolvimento que é primordial para essas crianças, que é ali a base da educação. Então, foi um ano ali que nunca mais vai voltar. Então, é muito grave. Eu ouvi de uma família que, quando a gente falou, acho que na semana que a senhora esteve aqui, um ouvinte disse assim, Márcio, a nossa filhinha estava na escola. Metade era meio período, né? Daí a ouvinte disse assim, o que eu e meu esposo fizemos? Apertamos aqui e pagava a mais para a escola para ela ficar o dia todo, o tempo integral. E aí, como houve isso, aí a moça disse o seguinte, o nosso plano de repente, comprar uma casa própria, a gente segurou um pouco, por quê? Porque a gente está pagando do bolso para ela não ser tirada da escola. Porque eles perceberam o avanço no aprendizado dela. Então, eu estou falando de um caso que chegou até a gente. Agora, imagina milhares de crianças perdendo esse um ano. É muito triste isso. É muito. Eu ouvi vários casos desse, de cortar o coração. E assim, e é exatamente o que você disse. Eles estavam dando meio período, e as famílias estavam se esforçando para o outro período, trabalhando, fazendo hora extra para conseguir pagar o outro período. Então, isso também, se você for pensar, estava girando a economia. Com certeza. E essas escolas, elas
empregavam muitos educadores infantil. Então, famílias que estavam empregadas também acabaram sendo atingidas por essa decisão. Teve escola que fechou. Teve Escola que fechou lá em Sarandi por conta dessa decisão. Então, assim, não é uma defesa das escolas, não, mas é uma defesa do sim. trabalho que estava sendo feito, Juliano. Nós temos um ouvinte lá de Sarandi, morador do Jardim Universal. Ela trabalha em casa, então assim, podemos dizer que até uma vantagem, um problema menor para a família dela é que ela trabalha em casa, ela é avó e ela está tendo que trabalhar e cuidar do neto porque esse ano ficou sem a vaga na escola. E ela é ouvinte nossa de todo dia. Uma outra situação é de um amigo, um amigo que eu tenho, é um amigo de futebol, e ele relatou a mesma coisa no começo do ano. Ele falou, Juliano, saiu para minha filha, quando ela cortaram a vaga dela, saiu a informação de que ela ficaria com uma vaga em uma escola municipal lá da cidade. Do outro lado da cidade, ele disse, tá, até aí eu ainda resolvo, eu dou um jeito de levar ela antes de ir para o trabalho. Porque ele falou, cara, o primeiro dia que eu cheguei lá, eu falei, não tem como deixar minha filha aqui, porque não cabe. Vamos dizer assim, tava todo mundo meio que amontoadinho. Ele falou, não tem jeito. Levou a filha para casa, falou, infelizmente, ou ela vai perder o ano, ou eu vou ter que arrumar uma outra fonte de renda agora para mim conseguir bancar a escolinha para ela nesse período, para não ter o prejuízo de ficar o ano todo fora. Pim, você colocou 2 pontos muito importantes. O primeiro é esse da distância. Sim. Essa distância, a própria lei fala, tem que estar dentro do georreferenciamento, ou seja, tem que estar dentro ali da quilometragem que é possível você levar a criança a pé. Então, isso é lei. Você tem que conseguir uma escola perto da onde você mora. Primeiro ponto. O que eles falavam? Não, mas tem um monte de escola aí, vamos... E aí, várias mães recusaram, tiveram que recusar, porque era muito longe, elas não conseguiam levar essa criança. E está no direito delas recusar se não está perto. Porque se não tem a escola perto, uma outra coisa que o município tem que fazer é dar o transporte. Só que eles não estavam conseguindo fazer isso. Então, assim, ou precisa estar perto, ou também ter o transporte para levar. E isso não estava sendo cumprido. Então, elas tiveram que recusar. Algumas pessoas tiveram que recusar vagas. E outro ponto importante é isso de como está as escolas e os CMEIs hoje. Não foi feita a manutenção durante anos de algumas. Então, realmente, está numa situação precária. Tanto é que existia uma ação judicial lá em Sarandi, que a promotoria entrou, porque as escolas estavam sem alvarás, sem a licença do bombeiro. Então, isso é outra ação que o município levou, porque elas não estavam cumprindo vários requisitos que precisavam cumprir. Então, como que você entra lá sabendo que tem todos esses problemas, que não tem manutenção, que não tem alvará, corta o contrato e joga essas crianças aonde, ali, de qualquer maneira, não tem professor suficiente, não tem espaço suficiente, não tem o atendimento que elas deveriam ter, e faz dessa maneira, meu Deus, é muita irresponsabilidade isso. Tem um comentário do Márcio, lá no nosso chat do YouTube, está dizendo assim, ó, é uma bagunça geral, e ele coloca com caixa alta, que a gente fala que são letras grandes, né, letras maiúsculas. Ele diz assim, ó, por causa da politicagem, e ele trata como cabides de emprego lá na prefeitura. Um outro aspecto que o conselheiro ele coloca na decisão aqui, que eu acho que é motivo de preocupação, é sobre o envolvimento com a APMI, tá? Porque eles falam, inclusive, de indícios de direcionamento. Aí sou eu que estou dizendo, não é o conselheiro. Está na cara que tentaram ajeitar para a APMI assumir isso aí. Está muito na cara. Porque o presidente da APMI, o então presidente, é chefe de gabinete do prefeito. Tem um vídeo na internet que ele fala, a minha relação com o De Paula é de pai para filho. Ele usa esse termo, né? Ele mudou o estatuto da entidade para a entidade contratar com o município, não é nem com o governo, eles não colocam o poder público, eles colocam com o município de Sarandi. Foi direcionado, a APMI é uma entidade séria, a senhora conhece a APMI, a senhora é moradora de Sarandi, a senhora conhece a história da APMI é séria, só que a APMI não pode ser utilizada como política. E aí é uma avaliação minha, não é da Simone, não é ela que está dizendo, e nem o Tribunal de Contas. Houve ali, eles tratam como suspeita, mas está descarado o direcionamento que houve para a APMI. Porque mudar o estatuto
justamente nesse momento, no momento que estava cancelando os contratos com as escolas, é meio forçada a situação. E aí, no meio do caminho, o chefe de gabinete deixa de ser presidente, mas deixa a família como diretores. Tá meio descarado isso, Juliano. Porque isso é muito sério. No dia 21 de janeiro, sim, foi o dia da mudança do estatuto. Isso. Para contratar com a prefeitura. Para contratar com a prefeitura. Ainda no finalzinho de janeiro, ou pulando para fevereiro, acho que uma semana antes de começar as aulas, o prefeito anuncia que vai romper o contrato com as escolas particulares. O estatuto tinha acabado de ser mudado já, sim. Com a intenção de justamente atender a prefeitura. E ainda mais grave, quem era o presidente naquela reunião de mudança do estatuto? O então chefe de gabinete, que já estava como chefe de gabinete do De Paula. A entidade... Ou seja, ele mudou o estatuto para ele contratar com ele mesmo. A entidade é mais grave, porque a entidade publicou vídeos, a PMI publicou vídeos, e o próprio Fábio Bernardo, que é o ex-presidente, eles publicaram um vídeo em abril. E ele se intitulando como presidente da entidade. Então, isso é muito sério. Isso vai cair na conta da prefeitura também, Simone. Inclusive, isso atinge ali o artigo 78 da lei orgânica, que é... O que é o artigo 78? Você não pode contratar com quem tem vínculo com uma máquina pública. Com vínculo familiar? Pode ser familiar, pode ser direto. Ela chega, acho que até primeiro grau. Então, com esposa, marido, filhos, você não pode contratar. E está lá na lei orgânica do município. Ainda mais se é a própria pessoa. Porque o secretário, ele é chefe de gabinete com o status de secretário. Ele é o presidente da entidade. Ele não pode contratar ele mesmo, é isso? É isso. É o artigo 78 da lei orgânica municipal. Mas não é possível. Inclusive, que eles não tenham observado. Coloca isso, né, não é possível eles não terem observado. O promotor destaca isso. Destaca isso na representação. Então não é possível que eles o Tribunal de Contas ele tem os nomes diferentes, vamos dizer assim, dos processos, né? Tanto que é Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. Essa determinação aí me chamou muita atenção. O termo que ele usa é o seguinte: a possibilidade, o conselheiro, da abertura de extraordinárias de conta, é isso, né? Isso é um processo sério. Isso é um processo que pode cair no CPF do prefeito. E a informação de bastidor que eu tenho é que essa é a preocupação do prefeito, do gestor público. Se eles fazem essa abertura extraordinária de contas, pode dar muito ruim para a gestão. E aí, assim, não é o prefeito é o CPF dele, mas pode dar ruim para a cidade, para o município de Sarandi. E aí é complicado, né? Exatamente. E assim, ele pode receber multa. Se ele não cumprir isso em 15 dias, nossa, pode acontecer muita coisa. Ele pode receber uma multa diária. Eles podem entrar realmente no município, fazer toda essa avaliação, essa abertura de conta extraordinária, ver fonte por fonte que foi alterada o orçamento do município, porque eles estão lá para fiscalizar o orçamento. O Tribunal de Contas fiscaliza o orçamento. Uma das coisas que o Tribunal de Contas faz é fiscalizar. Então, realmente, ele pode responder por improbidade, porque ele está lesando o erário, ele está indo contra os princípios da administração, por crime de responsabilidade. Pode responder muito, porque quando você não obedece o que o Tribunal de Contas está pedindo e determinando, você também pode responder por crime de responsabilidade, que pode, e vamos além, isso tudo, somando, se ele realmente não cumprir, não obedecer, pode até gerar uma cassação pela Câmara. Então, assim, é muito grave, sabe? É grave. Se ele não cumprir, é muito grave mesmo. É por isso que nós chamamos aqui a Simone, porque ela é advogada, ela entende do assunto. Já que a prefeitura não quer falar, a gente precisa trazer alguém para... Sim. Assim, ó, eu acho que você tocou num ponto principal do motivo da nossa entrevista, que era: qual é a gravidade para a cidade? É tão grave quanto parece realmente? Você acaba de dizer que é. E a outra dúvida que a gente tem é o seguinte: o que a prefeitura tem que fazer? Porque é 15 dias. O que o prefeito deveria ter feito? Vamos lá. A senhora foi a segunda colocada, a senhora disputou a eleição lá. Mas ela não está aqui como agente político. Nós chamamos ela porque ela é advogada e entende do assunto. Até porque a eleição já passou. E muito mais do que nós. Exatamente. E muito mais do que nós. Se a senhora fosse a prefeita hoje e chega uma determinação dessa, o que o município tem que fazer em 15 dias para que o povo de casa possa entender o quanto é grave essa determinação? É um prazo muito curto. Então, assim... Eu ouvi um comentário ontem, inclusive, num grupo que eu tava. Mas ele já vai abrir um outro chamamento. Vai abrir um edital novo.
já demora. resolve? Só que demora, tem todo um procedimento, não é do dia para noite, ele tem 15 dias para resolver. Então, a única maneira que eu enxergo de resolver é voltar à contratação com as escolas particulares. Que essas escolas particulares que prestavam o serviço, elas têm estrutura para receber essas crianças, é isso? É quem tem estrutura para receber, estavam fazendo um trabalho bacana, não tinha nada fora do normal. E ele, assim, inclusive ele falou, e arrume também a maneira que você vai pagar aí, já coloca no orçamento do ano que vem. Exatamente. E nem um centavo a menos, tá? Isso, e corrigido monetariamente. Nem um centavo a menos. Então, É para investir em educação. E na minha visão, é a única maneira. Não enxergo outra, porque demora. Um novo chamamento, um novo edital, demora, não é da noite pro dia. Mas e se ele abrir? Eu vou abrir um edital para contratar novas entidades dentro dos 15 dias. Mas já cumpriu os 15 dias ou não? Não é uma decisão que... Não cumpriu, porque as crianças têm que estar matriculadas. Então, essa era a nossa dúvida, que a gente queria que a prefeitura explicasse. Porque assim, Juliano, não é assim, ó, eu tenho 15 dias, então em 15 dias eu vou fazer um documento para que daqui um ano eu contrate uma escola. Então não é isso. Não é isso. É matricular das crianças. Então, Não tem outra coisa. a decisão a ser tomada seria a seguinte: vamos matricular as crianças nessas escolas, aquelas que tinham o contrato, que têm capacidade de atendê-las. Em breve, podemos providenciar um chamamento público visando 2026 e assim por diante? Perfeito, maravilhoso se fizer isso. Tem que ter isso sim. Porque é importante mesmo que o Fundeb seja usado para sem fins lucrativos. Certo. É importante porque o Fundeb vem esse valor realmente do governo do governo federal. Então é importante que ele seja usado com essas entidades. Agora é o seguinte, Simone, a APMI já informou que teria capacidade de atender cerca de 500 crianças, é isso? Isso. 500 crianças. Mas na fila de espera vamos chegar a 2.000. Quem sabe até o ano que vem, a virada do ano, Ano que vem para pode aumentar esse 2026. valor, né? Vamos dizer, vamos arrendar para 2.000. Já está em 1.800, A prefeitura 1.900 pode. praticamente. A prefeitura pode abrir 2 chamamentos públicos diferentes para ter 2 fontes de pagamento. Não sei se seria diferente, separadas. Uma para contratação da APMI e uma outra instituição, e um chamamento para a contratação de escolas particulares para pagar com o recurso livre e zerar essa fila? Perfeito. E ele podia ter feito isso no início do ano. Sabe por quê? Porque existe um ofício de novembro de 2024 informando que ainda existiam 803 crianças na fila, mesmo com as escolas particulares absorvendo as crianças. Ele poderia ter mantido as crianças lá e contratado a APMI para atender essas 800. Perfeito. E teria zerado a fila da creche, das escolas, dessa educação infantil. Ele teria zerado. E aí resolveu um baita de um problema, hein? Nossa. Aí a PMI poderia estar atendendo essas crianças com a fonte do Fundeb. Ele teria feito uma gestão muito bonita, teria feito um planejamento maravilhoso. Mas, infelizmente, ele optou por outro caminho que prejudicou muito as famílias. E para atender, então, na minha conta é o seguinte, Márcio. A prefeitura, mesmo que ela queira receber recursos do Fundeb para bancar essas vagas em instituições sem fins lucrativos ou até em prédios públicos, ela não vai conseguir zerar a fila do mesmo jeito. Ou seja, ela vai precisar usar recurso de fonte livre e contratar escola particular, porque a estrutura não comporta. Não tem como. A prefeitura isso? mesmo informou, a Secretaria de Educação informou há alguns meses, né? O tribunal fez algumas perguntas, a promotoria fez algumas, eles informaram, só existem 2 entidades aptas hoje em Sarandi para que atendam esse chamamento, que era a Betel e a Amas. A APMI estava se adaptando até então, né? Então, agora, digamos que são 3 entidades aptas, mesmo assim, não absorve esse tanto de criança. Por isso que tem que ter a parceria com as escolas. É a única maneira de zerar a fila. Não tem outra. Não tem outra. Entendeu? Não tem outra. E assim, eu acho que é uma avaliação minha. Eu acho que o prefeito de Paula está correndo um grande risco se ele não tomar alguma medida imediatamente. Está mesmo. Não é? A senhora avalia assim também? Porque assim, o que pode acontecer agora? Ele pode recorrer, e se ele não atender? Ele tem que atender. 15 dias úteis improrrogáveis para que ele atenda. Mas cabe algum recurso? Ele pode tentar pedir uma reconsideração para o próprio relator? Pode.
é fácil isso acontecer. Ele pode um embargo de declaração, que significa, eu vi uma obscuridade nessa decisão, uma contradição, uma omissão. Pode também, só que isso não interrompe o prazo. O prazo continua. O prazo continua. E acho difícil o relator mudar a decisão dele, porque estamos falando de educação. Exatamente. Que é um direito fundamental, é garantido pela Constituição, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele pode tentar pela via judicial? Pode. Tentar uma ação pela via judicial? Pode. Vai surtir efeito? Acredito que não. Porque a educação e a justiça, quando fala de educação, é educação, firmes, exatamente. são firmes. Tanto que assim, ó, o dinheiro carimbado é saúde e educação. O município tem um mínimo para gastar. Ou seja, você pelo menos tem que gastar isso. No caso da educação é 25%. Isso, e da saúde 15%. E 15% da saúde. Então são carimbados. É tão sério, é tão grave, que no mínimo isso tem que ser investido na educação. Então, quando se fala em educação, a forma com que se aborda nos tribunais, ela é diferente, ela tem esse cuidado realmente, tanto que vão baixar aqui a fiscalização. Eles vão procurar escola por escola, vão ouvir funcionários, vão ver se tem estrutura, e daqui a pouco, de repente, pode ir visitar, inclusive, a própria estrutura da APMI. Olha que rolo, Juliana. E nessas visitas, a prefeitura pode arrumar ainda mais dor de cabeça? Pode, porque daí eles vão investigar tudo, né? Investiga como está a sala de aula, se tem professor suficiente, se tem material suficiente. E muitas vezes é uma dificuldade tremenda, né? Eu vi aqui que tem um comentário no YouTube que alguém diz que em Sarandi, professores, educadores não receberam o material para o trabalho, algo nesse sentido. Aqui, ó, ninguém da rede municipal esse ano recebeu uniforme e material escolar. Engraçado que atrás do uniforme em Maringá, a população faz o maior fundúcio e agora aqui em Sarandi as crianças não recebem nada. Como é que tá essa situação lá em Sarandi? Confesso que eu tô meio por fora, Márcio. Receberam uniforme e material? Não receberam. Nada? Não receberam. O que tem é aquela reserva técnica, eles falam que é uma sobra do ano e tal. E já estão trabalhando pro ano que vem. Compras pontuais, assim, sabe? Estão trabalhando para deixar isso prontinho pro ano que vem, será? Eu espero que sim, né? Espero que sim, porque assim, com todo esse problema que eles estão tendo, acho muito difícil a prefeitura tomar outra atitude a não ser de resolver esses problemas da educação. Porque assim, gente, é educação, é criança. Isso é tão sério. E aí assim, ó, não passa pela minha cabeça a ideia de que alguém tenha assim, não acordei bem hoje não, vou tirar 1.000 crianças da sala de aula. Ó, não faz sentido. Porque assim, ó, o município, ele vinha resolvendo um problema. E aí a gente precisa fazer justiça. O problema de crianças fora da sala de aula não é um problema criado pelo De Paula. O município já vinha isso. Quando nós falamos uma decisão judicial, a prefeitura de Sarandi tinha sido condenada a resolver o problema. E por isso que a prefeitura lá atrás comprou as vagas, começou a comprar as vagas para diminuir. A informação do final do ano, da virada do ano, era que eram 800 crianças. Então, tinham 800 crianças. Para pensar, o prefeito De Paula, ele poderia ter zerado a fila. Poderia ter zerado a fila. Ele poderia ter, já que ele fez esse movimento para absorver as crianças, absorvido as 800 vagas, deixasse as crianças matriculadas nas escolas. Você imagina que... Vamos lá, a história é política também. Você imagina o slogan, eu zerei a fila de espera. Mas ele não pode usar isso. Ele tem que dizer, ele vai dizer o seguinte, eu consegui aumentar 1.000 crianças fora da sala de aula. Isso é descabido, gente. Mais do que dobrei o número de crianças fora da escola. Imagina, isso é descabido. É demais. É por isso que desde fevereiro, quando ele anunciou, eu fiquei em choque. Por isso que eu defendo com unhas e dentes. Desde fevereiro eu bato nessa tecla, porque foi uma decisão muito errada. Foi muito responsável, muito absurdo. Aqui em Maringá, o ex-prefeito Ulisses Maia, ele precisou fazer a mesma coisa. Várias cidades cumprir essa determinação judicial e comprar vaga. O então prefeito agora, o Silvio Barros, ele já havia mencionado, inclusive lá antes da campanha, o seguinte, eu sou a favor de comprar vagas porque nós não conseguimos atender. Exato. E até imaginavam, ele seria contra porque é um adversário político. Ele disse, não, foi a melhor solução mesmo
nesse momento para atender toda essa demanda, para cumprir essa decisão judicial e para não deixar a criança fora de escola, comprar vaga. E as vagas seguem sendo compradas normalmente aqui em Maringá. E por que Sarandi não pode? É muito absurdo. Não tem nem palavras. E aqui o caixa também está bem apertado, Márcio. Sim. Tiveram que aumentar Aliás, 30%. eu aí. creio que o caixa de Maringá esteja pior do que o caixa de Sarandi. Porque tinha 131 milhões, segundo o que está nos relatórios, o que estava no site. Então, assim, parece-me que dinheiro tinha, tanto é que é o que o promotor fala. Ó, né? quando o governador esteve aqui para inaugurar os viadutos de Sarandi, mais recentemente, o governador ficou bravo, porque o De Paula chamou de viaduto Hot Wheels. O governador ficou muito bravo com relação a isso. Mas o rapaz que deu a ideia já foi exonerado esses dias, inclusive por questão de assédio. Quem batizou assim. Mas isso é outra coisa. Eu me encontrei lá e até entrevistei aqui o ex-prefeito Walter Volpato. E fora do ar eu perguntei para ele, poxa, o senhor deixou a cidade meio quebrada mesmo? Está tendo esse rolo de educação? Eu confesso para vocês, aí eu tô repassando uma informação que ele me passou. Ele disse assim, ó, eu deixei mais de 100 milhões em caixa. E no processo do tribunal fala-se isso aí. A prefeitura tinha mais de 100 milhões lá na fonte 1000, que é na fonte livre. Então, tinha dinheiro, Juliano. A gente sabe que não tem dinheiro para ficar esbanjando. Só que dinheiro não é um problema. Está todo mundo contra o cadeião do França, o prefeito já depositou 2 milhões na conta judicial. Falou, ó, dinheiro nós temos. Então, dinheiro não é o problema. Eu acho que a questão mais é gestão. Quando eu sugeri para o Juliano a gente convidar você para vir aqui, ou a senhora, porque a senhora é doutora, a gente entendia que o caso era grave. Mas ouvindo assim de alguém que entende da lei mais do que nós, a gente percebe que o caso não é grave. O caso é muito grave. É muito grave. Porque essa decisão do Tribunal de Contas, tem gente que fala, não, é o Tribunal de Contas e tal. Não, mas ela é seríssima. É seríssimo. E pelos meus cálculos, se começou a contar ontem o prazo, acaba... Anteontem, né? Dia 7. Dia 7 foi intimada e começa a contar do dia seguinte. Um dia depois. Tá. Acredito que no dia 30 de outubro encerra o prazo dele. Até o final do mês. Matriculado essas crianças, Que loucura. E não dá, por exemplo, não dá para tentarem um movimento político para segurar isso? Isso é possível ou no Tribunal de Contas não tem essa história? Porque assim, são prazos. Educação, né? Ah, entendi. Porque estamos falando de educação. Então, acho que não vai ter um jeitinho, acredito eu, né? Porque a gente sabe que, às vezes, eles vão atrás do jeitinho, vão atrás de tentar e conversar. É criança, educação. E assim, qual é o problema de voltar se eles estão pedindo para solucionar o problema? Eles estão falando, soluciona, arruma a fonte, mas soluciona. Qual é o problema de voltar? Eu não consigo entender essa raiva. Ele não sei o que é. Por que ele está com tanto desprezo com essas Volta escolas? e prepara tudo para 2026 em diante. Com Planeja, tempo, planejamento, tranquilidade. Faz Dá esse pra- novo chamamento que ele quer fazer com tranquilidade, mas faz um planejamento certinho. Não é? Já estamos abusando da entrevistada, porque assim, a gente vai perguntando, né? Ela vai. Dá para fazer ou é ilegal? Olha a ideia. É legal ou ilegal fazer da seguinte forma: propor um acordo com as escolas. As escolas não estão processando, são quantas? 14 escolas? Acho que é 12 ou 14 escolas, São né? 12, A maioria delas entraram na justiça contra o município. Não dá para fazer um acordo? Vamos dizer assim, ó. A prefeitura tinha contrato até agosto, a senhora disse, né? Não dá para dizer o seguinte, Que vamos... podia ser renovado, né? Podia ser renovado. Então tá mais fácil ainda. Eu ia dizer o seguinte, não dá para propor para as escolas. Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a contar o prazo de novo, de agora em diante, né? Vamos recontratar essas escolas e vamos entrar no entendimento, vocês retirem de repente a ação. Isso é legalmente possível ou não? Não. Você fala assim por parte da promotoria? Por parte dessas escolas? Por exemplo, a prefeitura chegar assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos manter esse contrato, porque, ou não, ou eles já meteram os pés pelas mãos? Já meteram os pés pelas mãos porque essas escolas estão no prejuízo. Elas estão o ano inteiro sem receber. Entendi. Então... Não dá para fingir de e conta. no começo do ano, muitas reformaram, já tinham comprado uniforme, já tinham contratado professores, elas já tinham se preparado para receber essas crianças. E dias antes, ele vai lá e anuncia. Elas tinham se preparado, tinham gastado dinheiro. Então, isso é um dano. Ele causou um dano ali que vai ser investigado, né? Sim. Que vai ser apurado.
Só que aí, vamos desistir da ação? Difícil. Porque e para receber todo ano que tinha o contrato vigente, é um contrato, né? Quando você faz um contrato com alguém, você tem que cumprir o contrato. Lógico. Não, elas continuam no prejuízo, né? Continua no prejuízo, Tá vendo? infelizmente. Uma decisão errada, Juliana. Uma decisão errada. Um pé pelas mãos, você coloca tudo em xeque e tem uma grande questão. Porque aí o município vai ter que pagar 2 vezes. Você já está sendo punido porque as crianças estão fora da sala de aula. Você tem que ressarcir o dano que você causou, o prejuízo para esses empresários. Teve gente que não conseguiu, teve escola que fechou. Sem contar os pais. Muitos pais entraram com ação também. Tem ação de pai contra a prefeitura? Tem ação de pai. E assim, é direito da criança. Então, se o pai entra com a ação, muitas vezes, grande maioria das vezes, ele consegue a vaga. O prefeito é obrigado a arrumar a vaga. Então, tem essas ações que causam dano também, porque os pais entram. Hoje acho que não dá para calcular o tamanho do buraco que isso vai gerar nas contas do município. Exato. Não dá para calcular, né? Nossa. Porque primeiro tem o dano pedagógico, vamos dizer assim, para as crianças. Não é? Até uma sugestão a gente, de repente, entrevistar alguém da área da educação. Interessantíssimo. Porque é um atraso, Juliana. Para explicar o que esse humano Porque é um pode dano, não é isso? na criança. É um dano, E tinha criança que nós estamos falando o seguinte, não é criança que chegou à idade de entrar na escola e não entrou. É criança que às vezes o ano passado estava na escola e esse ano foi tirada da escola. Ela já viu uma sequência de aprendizado, entendeu? É totalmente ilegal você você interrompe. voltar para a fila. Voltar para a fila é um absurdo. É muito absurdo. Uma criança que tinha o direito garantido, que ela estava estudando, voltar para a fila é hiper ilegal. Entendeu como é grave? Entendeu? É inadmissível, na verdade. Não é pegar. Sabe o que estão dizendo lá em Sarandi? Que nós estamos pegando muito no pé do prefeito falando desse assunto. Mas não é, nós estamos tentando abrir os olhos da população de que isso é muito grave, mas muito grave. Até porque se fosse para pegar no pé, nós temos tem muita reclamação, denúncia e tantas outras coisas lá de Sarandi. Não seria só isso. Nós né? não temos nem tempo de ir atrás. Não seria só isso. Bom, eu acho que está esclarecido para as pessoas o quanto isso é sério, o quanto isso é grave. Vamos ter que acompanhar isso, né? A gente Durante esse período. Vamos ver, né? Se ele vai Quais cumprir, as decisões serão tomadas vamos acompanhar de perto. dentro desse período. E o final desse mês é o prazo fatal. É o prazo 15 limite. dias úteis, acredito que dê no dia 30 de outubro. A gente vai tentar insistir um contato com a prefeitura para saber qual vai ser a medida adotada. A senhora se coloca à disposição, de repente, de voltar aqui para a gente voltar a comentar sobre esse assunto, tendo novidades? Com certeza, será um prazer voltar aqui, quantas vezes convidarem. Vai ser uma honra estar aqui discutindo principalmente esses aspectos legais, né? E esse ponto é o que eu bato desde o início, é o que mais me deixou assustada assim, com essa decisão que ele tomou. Seu Juliano. Vamos acompanhar, porque o buraco é mais embaixo, tá vendo como é? O que tem de gente lá de Sarandi reclamando porque o filho tá fora da escola, não tem condições de levar para uma outra escola tão distante. Ou aquela escola que tinha vaga, não tinha como atender realmente as crianças como elas precisam e merecem, é grande. Simone, obrigado pela visita, obrigado pelo bate-papo, obrigado por atender aí as nossas... A nossa reivindicação e as nossas dúvidas também. Se surgirem mais dúvidas, a gente convida para bater um papo com o nosso ouvinte. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para voltar aqui quantas vezes forem. E eu quero mandar um abraço especial para toda a criançada, porque está chegando aí o Dia das Crianças. Domingo, domingão. E vai assim, eu estou muito feliz e quero deixar aqui o meu agradecimento e dizer o quanto é bonito os bairros que fazem a festa das crianças. É muito legal esse pessoal que se reúne. Em Sarandi são vários bairros que fazem a festa da criança. Eu vou tentar passar em alguns, que eu já fui convidada. Vai ser uma honra estar lá vendo. E eu quero parabenizar as pessoas que se reúnem, que se juntam, que se unem para fazer a festa da criançada acontecer no município. É muito legal. Grupos, associações, juntam, né? Grupo de amigos, vizinhos, e tem clube, como é que é? Tem lá o grupo dos motoqueiros, tem a turma de bicicleta, tem não sei quem que se junta para realizar esse tipo de festinha muito bacana. E a gente se esbalda também, né? Com pipoca, algodão doce, eu não deixo passar em branco também não, viu? É muito legal mesmo. E tem umas ações bacanas que, quando eu era criança, eu lembro disso. Faz tempo, muito tempo, quando eu era criança, mas já tinha isso. Que você tá em casa, de repente você escuta buzinar, né? É aquele monte de carro passando, o pessoal distribuindo, né? Ali um doce, uma lembrancinha, presentinho. Isso é bacana, realmente. E tomara que para o próximo Dia das Crianças,
os pais comemorem junto com os filhos a certeza que eles estão dentro da sala de aula. Né? Dentro da sala de aula. Porque na escola também tem comemoração, né? Um baita de um presente. Que tal alguém lá em Sarandi pensar nisso? Né? Vamos dar de presente das crianças e voltar a estudar, porque 2.000 crianças praticamente fora da sala de aula não dá. Eu tô vendo aqui que a senhora tá no Instagram aqui também, ó. Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo no Instagram. É aqui a câmera? Oi, tudo bem? Como é que faz para seguir lá? Vai lá, meu Instagram é simone.martini.sdi, de Sarandi, né? Esse daí é de Sarandi. A senhora é morador de Sarandi. Morador de Sarandi, conhece orgulho. a cidade. Simone Martini. Isso. Simone.martini.sdi, que é de Sarandi. O pessoal pode seguir lá. Eu vou seguir aqui já também. Sempre posto os vídeos, falo sobre a cidade, falo sobre a região e tento deixar o pessoal bem informado aí. Ah, que legal, que legal. Vamos compartilhar no nosso... o pessoal da mídia nossa já compartilhou aqui, ó. Lá no perfil da rádio, Pinga Fogo FM, tá? Lá nos stories tem uma publicação já da doutora Simone Martini, que a gente agradece realmente pela visita aqui e estamos sempre à disposição. Se tiver novidade, agora já temos o telefone dela, vamos ligar para ela. Ô, doutora, dá uma palavrinha pra gente, esclarece pra gente, porque às vezes a questão jurídica nós não entendemos. E a senhora entende, nos ajuda a entender. Inclusive hoje, essa novidade, eu não sabia. Que tem pais processando a prefeitura, eu não sabia. Tá? E eu achava que não era tão grave assim. Mas é muito grave essa decisão e esse prazo. Por isso que o prefeito foi para Curitiba às pressas querendo falar com o pessoal do Tribunal de Contas. Tem como resolver. Tem como resolver. Basta ter a vontade de resolver. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Simone. Eu que agradeço. Abraço, Pinga. Abraço, Márcio. Abraço a todos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando no Instagram. E, volto a dizer, fico à disposição aqui, caso precisa voltar para a gente esclarecer mais dúvidas e tá conversando aí com todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Maravilha. Agora são 9h19. Vou para um rápido intervalinho, claro, mas vou aproveitar